Olá, boa noite. 6 horas da tarde em ponto e o jornalismo da Rede TV faz um plantão especial para a cobertura da prisão do ex-presidente Lula. Faz 1 hora que expirou o prazo estabelecido pelo juiz Sérgio Moro, que decretou a prisão do ex-presidente Lula ontem, deu prazo de 24 horas, portanto até às 5 da tarde de hoje, para que ele se entregasse à Polícia Federal em Curitiba. Depois houve informações de que ele poderia se entregar também à PF de São Paulo, se assim achasse melhor. Mas Lula continua no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e dá sinais, dá indicações de que vai resistir. Ao meu lado, eu estou com o professor de Ciência Política da USP, José Augusto Guilhom. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa especial. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Vamos conversar com o professor José Augusto Guilhom, também vamos conversar com o jurista Gustavo Badaró, professor de Direito Penal da USP, que está a caminho, se atrasou um pouco por causa desse trânsito de sexta-feira, 6 da tarde, mas já está a caminho, chegará aqui também para falar sobre os próximos passos jurídicos, depois do presidente Lula, pelo menos até agora, ter descumprido essa ordem de prisão do juiz Sérgio Moro. Vamos conversar agora com um repórter, Mauro Talhaferri, que está na frente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e tem mais informações. Oi, Mauro, tudo bem? Como é que está o clima por aí? Quais são as suas últimas notícias, suas últimas informações aí de São Bernardo? Amanda, pelo que tudo indica aqui, pelos discursos que a gente tem ouvido, o presidente Lula vai permanecer na sede do sindicato até que a Polícia Federal venha buscá-lo. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, acabou de discursar aqui. Ela indicou que o presidente Lula não deve mais falar com a militância, porque ela transmitiu o agradecimento de Lula e pelo apoio que os militantes estão dando a ele. E um abraço também de Lula a todos os militantes. Tanto Gleisi Hoffmann quanto outros parlamentares que estão aqui discursando estão insistindo que o presidente Lula não está descumprindo nenhuma ordem judicial. Disse a presidente do PT, abre aspas, aquele juiz de Curitiba deu ao presidente Lula a opção de ir a Curitiba. O presidente Lula não exerceu essa opção, preferiu ficar com seu povo, mas nós estamos em endereço público e conhecido. Não é para afrontar, mas não espere que a gente caminhe para o brete como boi de cabeça baixa para o matadouro. É aqui que o presidente está, é aqui que ficaremos, fecha aspas, foram as declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Portanto, a leitura que a gente faz é essa. Lula concorda em se entregar à Polícia Federal, desde que a Polícia Federal venha buscá-lo aqui na sede do sindicato em São Bernardo. Amanda. Agora, Mauro, a gente tinha conversado um pouco mais cedo, eu e você, e havia informação que você tinha confirmado com altas fontes do PT de que o ex-presidente Lula estava negociando sua entrega com a cúpula da Polícia Federal, né? A defesa do ex-presidente, a cúpula da Polícia Federal. Pelo visto, essas negociações não avançaram e agora a corrente radical do partido, de fato, ganhou terreno para pregar resistência, né? Amanda, não tenho exatamente essa leitura. O que me parece é que ainda continua havendo uma negociação, principalmente por parte dos advogados. Mais de uma pessoa, mais de uma fonte me confirmou que os advogados estão conduzindo essa negociação. Então, eu não acredito que haja, no caso, aí um chamado de um conflito, mas uma forma de marcar posição. Mais ou menos isso que a senadora Gleisi Hoffmann disse no discurso dela. A gente não vai lá de cabeça baixa se entregar, mas se quiserem vir buscar aqui, ele está aqui no endereço que todo mundo sabe. As interpretações para esse tipo de ato é que vão variar. Se isso é considerado uma afronta, se é considerado uma atitude conflituosa, ou se é uma negociação, assim, venham que vindo para cá eu me entrego. É esse tipo de negociação, esse tipo de interpretação que nesse momento está sendo feito. Mauro, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a qualquer momento, a gente está aqui, é só você chamar se houver qualquer notícia, qualquer informação, até um discurso do ex-presidente Lula que estava sendo planejado antes, mas pelo que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou, pelo visto esse discurso não será feito, pelo menos não hoje. Gostaria de conversar um pouco aqui com o meu entrevistado, professor Guilhom, professor de Ciência Política da USP. Professor, qual a sua leitura dessa resistência do ex-presidente Lula em se entregar? Quais são as consequências políticas que isso pode ter? São duas coisas, né? São dois discursos, na verdade, porque um
é o que está ocorrendo de negociação, que são mais ou menos conhecidas. Isso já de 2 ou 3 horas atrás já estavam em negociação os advogados e a Polícia Federal. Isso está ocorrendo e essa negociação você faz concessões, eu faço concessões. É assim que se faz negociação. E a outra coisa é o discurso para fora. Que o discurso para fora é um discurso que quer caracterizar a situação como uma situação de perseguição política, caracterizar uma situação de violência, que é o que aconteceria se a Polícia Federal fosse lá. Você tem 300, 400 pessoas que estão muito irritadas e muito excitadas, chega a polícia, há um conflito. Mas isso aí, a meu ver, é um discurso que está sendo utilizado para tentar caracterizar isso. Por outro lado, está correndo paralelamente a negociação. E uma negociação é alguma coisa que só anda quando há concessões de parte a parte. Então, o Lula vai ter que fazer algumas concessões, ou ele, os advogados dele, e a Polícia Federal vai fazer concessões maiores do que já está fazendo. Né? Quer dizer, desde o início já foi feita uma grande concessão, que é, em vez dele ser preso, nós vamos esperar e dar um prazo para ele se apresentar. Além disso, evidentemente, existem outras possibilidades que podem ser abertas. Ele pode se apresentar onde ele quiser negociar isso. Né? Então, são duas coisas. Se você quiser, podemos conversar depois também sobre essa questão das consequências políticas. Não, eu acho isso interessante, professor, e até esse discurso radical que o PT tem adotado, né, sempre de dizer que é uma perseguição política, que todo processo jurídico se trata de uma perseguição política, isso tem rendido frutos? Tem sido um discurso eficaz? Eu acho que foi um discurso bastante ineficaz. A defesa, houve uma mudança, inclusive, na defesa do Lula, depois que ele foi condenado, que foi recorrer a grandes juristas criminalistas, inclusive o antigo presidente do Supremo Tribunal Federal, um homem de esquerda conhecido, um democrata e que foi um defensor durante a ditadura daqueles que eram perseguidos militarmente. Né? Por quê? Porque a defesa dele o tempo todo usou a confrontação, né? Se confrontou, usava expressões muito agressivas não só contra o juiz Sérgio Moro, mas sobre a justiça em geral. E isso, evidentemente, não lucrou nada, né? Onde ele chegou mais perto de conseguir alguma vitória, ele só recebeu derrotas com essa política. Então, é uma estratégia que não funcionou até agora, mas isso acontece muito na política. Se as coisas não acontecem, mas elas continuam sendo feitas. Eu acho que talvez tenha sido mais eficaz naquela época da condução coercitiva, né? A primeira ordenada pelo juiz Sérgio Moro, que aí ele conseguiu se vitimizar. Não sei se em algum momento ele está tentando repetir essa estratégia agora, de levar a Polícia Federal para dentro dos sindicatos metalúrgicos. Professor, eu vou continuar conversando com o senhor já. Antes, a gente quer falar com Brasília também, porque ao longo do dia a defesa do ex-presidente Lula tentou mais uma cartada na Justiça para evitar a prisão. Mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou esse pedido de habeas corpus. De Brasília, o repórter Eric Klein, que acompanha também tudo que está acontecendo lá, tem mais informações. Oi, Eric, boa noite. Então, como já era esperado, não haverá habeas corpus para Lula. Não haverá não, viu, Amanda? Boa noite a você também, a todos que nos assistem neste momento. O ministro Félix Fischer, do STJ, ele negou esse habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas pediu para o Ministério Público se manifestar. Por quê? Porque o mérito desse pedido ainda será analisado pela 5ª turma do STJ. Além de Félix Fischer, outros 4 ministros irão votar e não irão julgar, analisar esse pedido. Mas vale lembrar que a própria 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça já havia negado um outro pedido de habeas corpus ao petista, inclusive foi o mesmo pedido que veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal e que também foi negado na última quarta-feira por 6-5. Então, assim, muito difícil que o ex-presidente Lula consiga alguma vitória no Superior Tribunal de Justiça. Aqui e a defesa do ex-presidente Lula pode agora também recorrer dessa decisão monocrática do ministro Félix Fischer. É uma decisão liminar, provisória, pode recorrer ao plenário, aqui ao Supremo Tribunal Federal. Esse recurso ainda não chegou. O que chegou aqui sim no Supremo Tribunal Federal foi um outro habeas corpus impetrado por um advogado que não faz parte da defesa do ex-presidente Lula. Esse pedido caiu nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello, mas ele não quis ficar
com essa responsabilidade, informou a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, que não iria decidir sobre isso e pedindo para ela redistribuir esse pedido de habeas corpus para outros ministros aqui da Corte. E nada tem data para ser julgado, nem lá no STJ, esse julgamento pela 5ª turma, né, pelos 5 ministros desse HC, e nem aqui esse habeas corpus também impetrado por esse advogado que não faz parte da defesa do ex-presidente Lula. Aqui na frente do Supremo Tribunal Federal a gente tem um grupo de manifestantes, cerca de 15 manifestantes com bandeiras do Brasil, com batuques, buzinas, comemorando essa eminente ou essa possível prisão do ex-presidente Lula, mas a situação é tranquila, o trânsito liberado na esplanada dos ministérios, é uma manifestação pacífica. Aqui em frente, na Praça dos Três Poderes, também não há problema nenhum e a gente continua acompanhando aqui para alguma repercussão, para algum desdobramento desse caso, e a gente volta a qualquer momento, viu, Amanda? Muito obrigada, Érica. A verdade é que o ex-presidente Lula não tem tido sucesso, né, nesses sucessivos recursos apresentados pela defesa. A gente volta agora para São Paulo com a repórter Caroline Niquerido, que está na frente da sede da Polícia Federal. Como é que está a situação por aí, Carol? Oi, Amanda, boa noite. A situação é tranquila e foi tranquila durante toda a tarde. Agora, como vocês podem observar, ficaram alguns jornalistas aqui na frente. A assessoria de imprensa da PF conversou com os jornalistas um pouco mais cedo, falou dessa suposta negociação entre a Polícia Federal e Lula, mas disse que também não era certeza de que Lula deixar o sindicato dos metalúrgicos e vir aqui para a sede da PF na Lapa se apresentar. A gente continua por aqui, qualquer novidade eu volto a te chamar, Amanda. Muito obrigada, Carol. Eu continuo aqui com o professor de Ciência Política, José Augusto Guilhom, da USP, Universidade de São Paulo. Professor, o senhor mesmo tinha sugerido, né, da gente explorar um pouquinho das consequências políticas dessa resistência do ex-presidente Lula, né? O fato dele não ter se entregado à PF como decretava a ordem de prisão do juiz Sérgio Moro. Veja, a primeira consequência é uma mudança, digamos, no que está na mesa nas eleições. Se nós temos um candidato que possivelmente vai se registrar, possivelmente vai entrar talvez até para concorrer, porque pode haver uma série de recursos que podem deixar com que ele até chegue na urna, né? Mas que não vai poder fazer a campanha porque está preso, né? Enquanto ele não estava preso e havia a hipótese de que ele iria conseguir habeas corpus e se liberar dessa prisão por uma série de razões, tinha sentido, digamos assim, ele esperar que se livrar da questão da inelegibilidade no último momento. Quer dizer, ele vai ser declarado, ele já é elegível, mas ele seria declarado em setembro pelo TSE. E aí cabem recursos suspensivos ou não sei, provavelmente cabem recursos suspensivos. E, portanto, ele pode até chegar ao Supremo enquanto a eleição está correndo, o processo eleitoral está correndo. Essa era a estratégia. Mas agora que ele está preso, ele não pode fazer campanha. Ele não pode se manifestar. Ele não pode, é interessante, entendeu? Porque o PT ainda não fala sobre outras soluções, né? Dentro do próprio partido, seja Jacques Wagner, seja Fernando Haddad. Por enquanto, esse discurso acontece nos bastidores, provavelmente, mas é silenciado. Eu acho que isso mostra... Eu acho que não é a ausência de uma solução. Eu acho que eles não têm um plano. Eles não têm um plano. Tanto não têm um plano que passaram a noite toda agora, que já sabiam, quanto tempo eles sabiam que o Lula corria o risco de ser preso? Professor, eu vou interromper um minutinho, só para a gente ouvir um pouco. Parece que a presidente do PT, Gleice Hoffmann, fala nesse minuto no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Vamos ouvir um pouquinho. Estaremos com Lula, seja qual for a decisão que ele tomar. Que nós temos que ter a consciência de que nós resistiremos pela democracia. Nós queremos que Lula tome a decisão certa, que nós queremos o Lula livre. E ele terá que seguir a orientação política, mas também a orientação jurídica, que nós queremos orientação jurídica. O ajuda ter ele conosco de novo nas ruas, lutando pelo país. Um grande abraço. Saudação do PCdoB. Abraço. Daí a fala da deputada Carioca. Bom, como vimos, não era a presidente do PT, Gleice Hoffmann, né? Outra pessoa falando. Vamos conversar agora com Curitiba. Os repórteres Théo Taveira e Débora estão em Curitiba, na frente da sede da PF do Paraná, e falam também sobre essa expectativa para a chegada do ex-presidente Lula. Não sei se vai acontecer hoje, né?
Pois é, Amanda. Boa noite para você, boa noite a todo mundo, boa noite para a Débora também. É uma cobertura reforçada de fôlego, Amanda. Somos nós dois aqui desde muito cedo, né, Theo? Chegamos cedinho e no momento em que nós chegávamos à cobertura, essa cobertura que deve durar bastante tempo, o clima por aqui era bastante tranquilo. E aí ao longo do dia, Amanda e a todos que nos acompanham, foram chegando manifestantes, todos eles favoráveis ao juiz Sérgio Moro, à Operação Lava Jato. E o clima teve momentos de mais empolgação, momentos em que a coisa arrefeceu um pouquinho. E agora, o carro de som agora há pouco, né, Débora? O carro de som deu uma informação que fez as pessoas se inflamarem por aqui. Exatamente isso. Eles acabaram anunciando aqui que um avião havia decolado lá da polícia, um avião da Polícia Federal havia decolado do aeroporto de Congonhas. Então, toda vez que chega algum tipo de informação aqui dessa maneira, mesmo que não seja confirmada, os manifestantes realmente é como se renascesse as esperanças de que o ex-presidente chegasse a qualquer momento e estão todos nessa expectativa. Tem um grupo aqui de cerca de 150 manifestantes, todos vestindo verde e amarelo, também com bandeira do Brasil, todos apostos nessa grande expectativa e nessa incerteza, porque ninguém sabe exatamente o horário que ele vai chegar. Mas é importante lembrar que tudo tem acontecido de maneira muito apaziguada, de maneira muito ordeira e que mesmo assim um sistema de segurança já havia sido montado. Hoje, inclusive pela tarde, houve uma reunião para reforçar esse sistema de segurança, né, Theo? Pois é, Amanda, Débora, teve uma reunião que começou às 2 horas da tarde, que reuniu as diretorias da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das polícias militar e civil. Nessa reunião, vamos dar um espacinho para o Oséias aqui. O Oséias está querendo mostrar algum detalhe da manifestação. Essa reunião foi definida, então a ideia dessa reunião era definir um esquema de segurança, porque há sempre uma preocupação muito grande com um possível confronto entre manifestantes favoráveis ao PT e também favoráveis ao Sérgio Moro. A gente não sabe exatamente o que foi definido nessa reunião, viu, Amanda? Mas o que nós sabemos é que por volta das 2 horas da tarde chegaram aqui à sede da Polícia Federal vários carros do batalhão de choque, enfim. Teve, de fato, momentos em que as pessoas acreditaram que o presidente Lula viria para cá. Depois que deu às 5 horas, que era o prazo estabelecido pelo juiz Sérgio Moro para a chegada do ex-presidente, agora as pessoas estão meio sem saber o que fazer, mas alguns persistem por aqui. Isso, mas é também importante lembrar, Amanda, que a Polícia Federal já está totalmente preparada para receber o ex-presidente Lula. Uma sala já vinha sendo preparada há 15 dias, pelo menos. Era uma sala que antigamente servia de um alojamento, de um espaço de descanso para os agentes da Polícia Federal. Essa sala passou por algumas modificações, como, por exemplo, a retirada de um beliche para ser colocado uma cama comum para o ex-presidente Lula. Essa mesma sala tem um banheiro privativo, tem uma mesa, mas não tem ar-condicionado, tem apenas uma janela que dá para o lado de dentro aqui da Polícia Federal. Mas é um local bastante agradável, humanitário, não é isso? Como mesmo passaram a informação para a gente aqui da Polícia Federal, né, Theo? Mais cedo, o que aconteceu? A gente conversou com o Jorge Chastalo Filho, que é chefe da carceragem aqui da Polícia Federal, e ele nos explicava que, na verdade, o presidente e o ex-presidente Lula não vai ficar na carceragem normal, vai ficar nessa sala reservada. E usando palavras dele, viu, Amanda, ele chamou de um ambiente humanizado, agradável e tranquilo. Portanto, o ex-presidente vai ficar num local reservado, principalmente porque não poderia ter contato com os outros condenados da Lava Jato. São 7 condenados da Lava Jato que estão aqui, entre eles Antônio Palocci, que foi o grande braço direito do ex-presidente Lula e que nesse momento se transformou num desafeto depois das informações que passou a toda essa investigação. Os dois não podem estar próximos, portanto nem vão se encontrar aqui dentro. Mas o ex-presidente Lula tem alguns privilégios, ele terá direito a visitas diferenciadas dos outros que estão aqui já presos, também terá direito a 2 horas de banho de sol, parentes mais próximos do ex-presidente, como os filhos dele, no caso a esposa, a dona Letícia, se ela ainda estivesse viva, também poderia vir aqui, os pais também e os advogados, claro, terão direito de vir aqui visitar o ex-presidente Lula aqui na unidade da Polícia Federal. Agora a gente pode falar também sobre os procedimentos que o ex-presidente Lula deve passar quando chegar aqui, porque muita gente fica se perguntando o que vai acontecer exatamente, ele vai passar por exame de corpo de delito e tal? Não. Nesse momento, o ex-presidente Lula não vai passar por nenhum procedimento como esse. Isso acontece normalmente quando o preso é encaminhado para alguma unidade prisional. Como o ex-presidente Lula vai permanecer aqui na unidade da Polícia Federal em Curitiba, não vai ser necessário, por enquanto, que ele passe por esse tipo de procedimento, não é isso, Theo? Uma informação importante também, Débora, a gente falava sobre esse clima de incerteza e olha só como todo mundo aqui, Amanda, telespectadores, ficam nessa coisa de não saber o que vai acontecer.
Normalmente, quando há uma cobertura aqui no prédio da Polícia Federal, cobertura da imprensa, os órgãos de imprensa são retirados, até pelo fim do expediente, por volta das 7 da noite. Hoje, esse afastamento das equipes, né, o pedido para que as equipes saíssem, foi antecipado para 5 horas da tarde, o que deixa uma pulga atrás da orelha, né? Então as pessoas estão, de fato, sem saber o que vai acontecer. Estaremos aqui esperando, portanto, o tempo que for necessário. Daqui a pouco a gente volta, né, Débora? Exatamente isso, Amanda. A gente continua por aqui e se houver alguma informação, ou até mesmo a chegada do ex-presidente Lula, a gente volta a falar com vocês aí no estúdio. Até já. Muito obrigada, Débora e Theo. Eu volto aqui com o professor de Ciência Política, José Augusto Guilhom, da USP. Professor, é interessante até ver esses dois lugares, né? Primeiro, os sindicatos metalúrgicos com todas as bandeiras vermelhas, que é o QG da resistência, o bunker do Lula, e agora, onde o Theo e a Débora estão, na sede da Polícia Federal em Curitiba, todas as bandeiras do Brasil. Esse clima de radicalização vai continuar, deve se intensificar agora com a prisão do Lula durante as eleições? Como é que o senhor vê essa divisão? Acho que as imagens são bastante claras. Você tem muita gente muito excitada, né, e você tem uma série de pessoas, muito pouca gente, que está dando uma importância tão grande quanto a isso e estão ali mais ou menos se divertindo, né? Então, essa polarização ela é artificial e ela não vai ocorrer. Ela não vai ocorrer. Quer dizer, não creio que haja um sentimento de ódio muito grande entre as pessoas que são contra o Lula, entendeu? E não creio que haja, essas últimas manifestações mostraram isso. Manifestações no dia da decisão do STF, esperava-se grandes manifestações, correram paralelamente, não houve nenhuma violência. As manifestações maiores são das pessoas contra o Lula, né, que querem que ele vá preso. Mas que não estão, neste momento, não estão atuando. Agora ele está preso, quem não estão presos agora estão mais ou menos calmas. Eu acho que o risco de uma radicalização, uma polarização muito grande nas próximas eleições, diminuiu muito com o fato do Lula estar preso nesse momento o que torna muito difícil ele concorrer. Então é o contrário do que o PT gostaria de ver acontecer, né? Porque Exatamente. O PT gostaria que houvesse essa polarização, esse acirramento da tensão, do conflito, e na sua opinião deve acontecer o contrário. Com o Lula preso, esse clima de divisão no país tende a diminuir? Diminui e esvazia o Bolsonaro. O senhor acha que esvazia o Bolsonaro? Porque a radicalização de direita, nunca houve uma radicalização de direita grande no Brasil. Quer dizer, quando houve radicalizações foi com intervenção militar e foi com apoio da classe política em circunstâncias como de 64. Né? Mas a extrema-esquerda sempre foi pequena, embora podia ser radical. Agora, o Bolsonaro, ele não é o típico candidato de direita, que ele não tem uma mensagem de direita propriamente, só tem uma mensagem de ódio, uma mensagem mais radical, etc. Nos costumes de também, radicalização, principalmente, né? Nos valores, nos costumes. Nesse campo. Mas que eu acho que é um pouco também de boca para fora, né? Agora, ele estava sendo considerado como o radical remédio contra o Lula. Saindo do Lula, ele vai perder muito da sua importância. O senhor acha que ele perde o antagonista, o antípoda? Ele perde o antagonismo que dava... E qual será, então, o grande tema dessa eleição, professor? Porque a gente também não vê, quer dizer, a gente vê um centro muito fragmentado, uma esquerda também sem um candidato forte, evidente. Eu acho que o grande tema vai ser as reformas. Vai ser esse conjunto de reformas que já era um grande tema central, que dividia bastante, mas que havia um certo consenso, mais uma grande parte da elite política, e que não foi adiante. Não foi adiante em grande parte por toda todo esse processo que levou à tentativa de denúncia contra o presidente, etc. Mas eu acho que não há como escapar disso. A discussão vai ser em torno disso. É claro que vai haver o tema da corrupção vai estar presente, porque uma das reformas é essa, né? Diminuir a capacidade de corrupção, né? Eu acho que eu espero, mas acredito também com base em dados, com base na análise política, né? Que isso vai ser Professor, eu vou te pedir licença um minutinho, nós vamos ouvir um pouco da fala, das declarações que a deputada do PT, Maria do Rosário, fez há pouco no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Vamos ouvir. Nós estamos diante de alguém que é inocente, que está sendo injustiçado e que não foi condenado em definitivo e, portanto, que tem direito de defesa. Nós só temos Lula como candidato a presidente. E o judiciário
tem um grave problema para resolver, porque as pessoas deste Brasil vão querer votar em Lula. Então a gente vê aí uma ala bastante radical do PT, ilustrada por essa fala da deputada Maria do Rosário. O repórter Eric Klein, em Brasília, também tem mais informações sobre esse dia da prisão que ainda não aconteceu do ex-presidente Lula, né, Eric? É verdade, viu, Amanda? A defesa do ex-presidente Lula tentando todos os artifícios, todos os instrumentos para tentar evitar essa prisão do ex-presidente Lula, determinada pelo juiz Sérgio Moro, depois de que o habeas corpus dele foi vencido aqui no Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira. Mas, como a gente já havia dito, a justiça não está tão condescendente assim com o petista. Ele não consegue vencer, ele não consegue uma vitória, ele não consegue um habeas corpus em nenhuma esfera, nem no STJ, nem aqui no Supremo Tribunal Federal. E eu conversei com alguns adversários da política do ex-presidente Lula, que frequentam aqui o Congresso, que são congressistas, né, na verdade, e a avaliação é mais ou menos o seguinte, eles dizem assim, que para o PT, né, para os petistas, a justiça e a lei só vale quando é para os adversários. Quando é para o PT, ou quando, no caso, para o ex-presidente Lula, a justiça é falha, a justiça não serve, a lei não pode ser assim. Então há esse entendimento, essa fala, né, dos adversários do ex-presidente Lula, que estão quase que indignados, dizendo que quando é, por exemplo, para o Gedel Vieira Lima, a lei vale, que a justiça está se fazendo justiça. Quando é para o ex-governador Sérgio Cabral, tudo bem ele ficar preso. Agora, quando atinge um petista, ou quando atingiu agora o ex-presidente Lula, a justiça é falha e a lei não é tão boa assim para eles, né? Isso que há um entendimento entre os adversários aqui do Congresso do ex-presidente Lula. A defesa ainda continua tentando traçar uma estratégia. Há uma possibilidade da defesa recorrer aqui ao Supremo Tribunal Federal da decisão monocrática do ministro Félix Fischer, que hoje à tarde, no final da tarde, negou o habeas corpus para o ex-presidente Lula, na verdade, e que liberou aí o petista para ser preso a qualquer momento, já que o prazo, né, das 5 da tarde já venceu. O ex-presidente Lula continua ali no sindicato em São Bernardo do Campo, e aí a defesa tenta algum mecanismo para que o ex-presidente Lula não seja preso. Por enquanto, nenhum recurso a mais chegou aqui no Supremo Tribunal Federal, de onde falamos. Há apenas aquele habeas corpus de um advogado que não faz parte da defesa do petista aqui, mas também não tem data para ser julgado, e pelo adiantar da hora, se isso for analisado, será só na segunda-feira, será a partir da semana que vem, viu, Amanda? Aqui a manifestação em frente também ao Supremo Tribunal Federal continua pacificamente, ganhou um pouquinho mais de corpo, mais pessoas chegando aqui com buzina, como a gente pode ouvir aqui ao fundo, mas tudo correndo na mais tranquila normalidade, tudo com normalidade, tudo certinho por aqui. Nem há um reforço da segurança, algumas viaturas da Polícia Militar, mas tudo correndo tranquilamente aqui na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, viu, Amanda? Muito obrigada, Eric, pelas suas informações. Você continua de plantão e a qualquer momento a gente volta com Eric Klein de Brasília. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor de Ciência Política da USP, José Augusto Guilhom. Muito obrigada, professor, pela sua participação conosco ao vivo. Nós voltamos aqui para São Paulo, vamos conversar com o repórter Ed Paulo, que está em frente ao aeroporto de Congonhas, né, Ed? Estava todo mundo esperando aí, já havia até um avião da PF pronto para levar o ex-presidente Lula para Curitiba, caso ele se entregasse. Como é que está isso aí por aí agora? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, uma expectativa muito grande por aqui. Na verdade, essa confirmação da chegada do avião da Polícia Federal ainda não foi feita por parte dos agentes da Polícia Federal, mas acontece o seguinte: eu conversei com muitos taxistas aqui, eles viram esse avião se pousando, o avião já está aqui, segundo informações das próprias pessoas que estão no local, e aí nós estamos bem em frente ao salão, onde, você se lembra, né, Amanda? Foi aqui que o presidente Lula, ele fez o depoimento na Lava Jato, quando ele veio aqui, praticamente foi mandado para cá, né? Veio para cá para prestar o depoimento, e é por aqui, segundo informações que nós obtivemos, que ele vai entrar se ele se entregar hoje. A informação que nos chegou agora, aqui passada por pessoas que estão lá dentro, um movimento muito grande dentro do salão, é de que o ministro Cardoso, ministro do presidente Lula, ele está negociando com a Polícia Federal para que ele venha para cá, mas ele não quer ir no jato da Polícia Federal. Essa é a informação que a gente acabou de receber aqui. Se Lula vier aqui para o aeroporto ainda hoje, ele não vai no avião da Polícia Federal. Ele está fazendo essa exigência para ir num avião particular, num jatinho particular.
A Polícia Federal não confirma que o avião está aqui, mas a gente já viu agentes por aqui, muita gente já viu o avião, então fica essa expectativa, né, Amanda? A qualquer momento ele pode vir aqui para o aeroporto de Congonhas, mas se for preso, se for para Brasília, ele fez essa exigência de ir num avião particular. É de Polo de São Paulo, voltando aí para o estúdio. Muito obrigada, Ed Polo, pelas suas informações. Agora a gente vai ver imagens ao vivo do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Olha, essa é a multidão, há vários discursos de militantes, aliados, apoiadores do ex-presidente Lula. Esse caminhão de som foi montado aí pelos sindicatos, pela CUT. Há vários militantes, apoiadores do Movimento Sem Terra, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Todos eles discursam neste momento. O ex-presidente Lula passou a noite nos Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e continua aí, não é isso? Mauro Talhaferri, a gente fala com você novamente agora por telefone. Você passou o dia também no sindicato, né, Mauro? Estou concorrendo aqui com o Lula, Amanda, para ver quem fica mais tempo no sindicato. Olha, exato, ele continua aqui, inclusive todos os parlamentares que estão discursando, os militantes que estão discursando, fazem questão de frisar que Lula está aqui no sindicato, está em endereço conhecido, endereço público, sabido, e inclusive eu não consegui identificar quem foi a pessoa que falou ali no carro de som agora há pouco, falou assim, que a Polícia Federal quiser buscá-lo, está à disposição, ele não vai resistir, mas ele está aqui em endereço conhecido. Portanto, vai ficando cada vez mais clara que essa é a estratégia de Lula e da liderança do PT também. Forçar uma situação que a Polícia Federal venha buscá-lo aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Amanda, eu queria aproveitar para até pedir desculpa para quem nos acompanha, pelo fato de estarmos entrando por telefone. Estamos tendo muitas dificuldades com a internet, não só a nossa equipe aqui, mas outras equipes também. Operações simples de internet, como mandar algumas mensagens, receber alguns arquivos, estão sendo muito complicados aqui na sede do sindicato e nessa região, nesse quarteirão que abrange aqui o sindicato. Eu não sei se é pela quantidade de gente que está aqui, o que evidentemente já divide a banda de celular, de telefonia móvel, mas o fato é que está estranho. A comunicação aqui está bastante estranha. E uma outra questão, a água do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos também acabou e gerou muita estranheza por parte dos sindicalistas o fato do prédio estar sem água de repente de uma hora para outra. Não vamos aí alimentar nenhuma teoria da conspiração, mas estou apenas relatando dois fatos. A internet e a água aqui são artigos de luxo, Amanda, nesse momento. Mauro? Espero que não acabe a luz por aí, porque a gente tem muita imagem boa para ver e acompanhar no nosso programa especial ao vivo aqui da Rede TV. Mauro, me conta uma coisa, como é que tem sido esse dia do ex-presidente Lula? Ele está numa sala específica do Sindicato dos Metalúrgicos, pelo que a gente sabe é um entra e sai de gente, há várias salas, né, aí dentro do sindicato. Conta um pouco para a gente do que você sabe. O segundo andar do sindicato foi totalmente isolado para o presidente Lula e para as pessoas que estão próximas a ele, para os políticos, para os parentes dele. Ele tem dentro do segundo andar existem várias salas. Ele ocupa uma delas, inclusive passou a noite aqui, dormiu um pouco, não dormiu muitas horas, mas dormiu por aqui também tomou banho aqui no sindicato. Mas o fato é que tem um andar inteiro dedicado a ele. E nesse andar tem bastante gente, tem entra e sai, ele às vezes vem à janela, acena para os militantes, já fez isso umas 3, 4 vezes hoje ao longo do dia, mas a estrutura em torno do Lula que está montada é um andar inteiro, o segundo andar inteiro, com salas que ele ocupa eventualmente, se precisar de um pouco mais de privacidade. Mauro, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta com você a qualquer momento. Enquanto isso, você vai apurando aí com as suas fontes. Pelo visto, o ex-presidente Lula tem dado todos os sinais de que vai resistir, né? Embora a gente sabe que tem uma comunicação aí entre a defesa dele e a Polícia Federal. Mas pelos discursos aí da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela diz claramente, eles é que venham até aqui. O ex-presidente Lula está no endereço certo e sabido, público. Então, eles é que venham nos buscar. Vamos conversar agora com
Tony Vendramini, que fala do Rio de Janeiro. Há algumas manifestações, eu consigo ver muitas pessoas mobilizadas atrás de você. Bom, petistas, né? Acabou de passar uma bandeira aí na sua cara, Tony. Pois é, tem essa coisa de ser repórter, né? Mas conta pra gente como é que está a movimentação no Rio, em que ponto da cidade você está. Tem isso, Amanda. Boa noite. Faz parte, né? Boa noite a todos que nos acompanham. A manifestação aqui no Rio de Janeiro acontece no centro da cidade, em um tradicional ponto de manifestações, né, de atos políticos, que é a Igreja da Candelária. Mas daqui a pouco, na verdade, os manifestantes já estão começando a fazer isso, já estão começando a deixar aqui o local. Eles vão caminhar pela Avenida Rio Branco até outro ponto tradicional de manifestações, que é a Cinelândia. É uma caminhada de cerca de 20, 25 minutos. Por aqui já passaram algumas lideranças políticas. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, já discursou do alto do caminhão, e também o deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL. Por aqui a gente vê a mesma coisa que as outras manifestações, muitas bandeiras de sindicatos, partidos políticos, principalmente do PT e de movimentos sociais. Durante a madrugada, uma caravana deixou o Rio de Janeiro e seguiu para São Bernardo do Campo para apoiar o ex-presidente Lula. Essa caravana foi organizada pela Frente Brasil Popular, que reúne partidos políticos, movimentos sociais, coletivos, ativistas, militantes. Voltamos ao estúdio, Amanda. Muito obrigada, Tony. Então a gente vê aí que há várias manifestações em diversos pontos do país, em várias cidades. O ex-presidente Lula continua, portanto, nos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. São 6h36 da tarde, portanto, 1h36 desde que expirou o prazo de prisão decretado pelo juiz Sérgio Moro, e o ex-presidente Lula não se entregou. Vamos voltar para Curitiba, falar com o Theo e com a Débora. Nossa, foram poucos minutos, mas já escureceu, né? Já caiu a noite em Curitiba e nada do Lula. Exatamente isso, Amanda. Nada do Lula, mas os manifestantes não arredam o pé daqui, viu? E diferente do que aconteceu, do que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, como você acabou de falar, Amanda, aqui não tem presença de petista não, viu? Aliás, era esperada a presença dos petistas aqui. Havia, inclusive, um evento marcado no Facebook e aguardávamos uma manifestação deles a 1h da tarde aqui hoje, mas eles não compareceram, assim como também havia sido marcada uma vigília para essa madrugada na frente do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui de Curitiba, mas essa vigília não aconteceu. E por aqui, os manifestantes que são a favor da prisão do Lula continuam super animados, né, Theo? É porque parece que as informações, Amanda, que a gente está recebendo aí de São Paulo não estão sendo recebidas aqui, porque agora há pouco, não faz nem 10 minutos, mais uma vez o carro de som que está aqui próximo da nossa equipe, a pessoa que está lá em cima do carro de som deu a informação de que o Lula já estava dentro de um avião e estava vindo para cá. Eu não sei se as pessoas usam isso como forma motivacional para manter os manifestantes aqui. Eles querem mesmo é que o Lula seja preso, isso é fato, né, Theo? Mas não há pressa para isso, e isso foi afirmado mais cedo aqui por um delegado aqui da Polícia Federal, né, Theo? Bom, mais cedo teve uma reunião aqui entre o presidente da Federação dos Policiais Federais, que é o Luiz Boldens. Ele se reuniu com Maurício Valeixo, que é o superintendente da Polícia Federal do Paraná. Portanto, os dois se reuniram. A gente não conseguiu entrevistar o superintendente da Polícia Federal, que é quem está tomando conta de toda essa operação, mas o Luiz Boldens desceu após essa reunião e nos passou algumas informações importantes. Disse que, apesar do ex-presidente Lula não ter se apresentado às 5h da tarde, como era previsto, ficou todo aquele clima de é foragido, não é foragido, aquela discussão toda. Apesar disso e apesar do anseio popular aqui em Curitiba, a Polícia Federal não pretende usar força, Débora. Então a ideia é que haja negociação, pelo menos essa informação que vem aqui de Curitiba, é que haja negociação para que o ex-presidente Lula se entregue ou seja preso, seja como for, mas de forma pacífica, nunca na base do enfrentamento. É essa postura da Polícia Federal por enquanto. Inclusive, Amanda, é importante a gente lembrar que houve uma mudança de rotina aqui da população nesse entorno aqui da unidade da Polícia Federal aqui de Curitiba. Por exemplo, tem um café aqui próximo em que a senhora, que é a proprietária do café, me falou mais cedo que ela pretendia nem abrir a unidade hoje, ela pretendia não vir trabalhar, nem sair de casa, com medo de que houvessem alguns confrontos entre os manifestantes contra, os manifestantes a favor. E existiu também alguns moradores aqui da região que saíram mesmo, optaram por sair daqui com medo
com medo de que acontecesse confrontos, com medo de alguma arruaça nessa região, mas de fato isso não aconteceu até agora. A rua nem precisou ser bloqueada, o trânsito vem fluindo normalmente e continuamos aqui aguardando qualquer novidade e, claro, a chegada do ex-presidente Lula, né, Theo? Pois é, as pessoas não sabemos se elas estão recebendo as informações corretas ou se o pessoal do carro de som está usando isso como forma de motivar o pessoal a continuar aqui. Mas enquanto tiver manifestante e houver a possibilidade do ex-presidente vir a Curitiba ainda hoje, nós continuaremos aqui trazendo todas as informações. Amanda, é com você. É só perguntar para vocês, né? Se eles quiserem saber a informação correta, não precisa nem ir muito longe. Obrigada, Theo. Débora, vocês continuam com a gente. Enquanto isso, eu converso com o professor de Direito Penal da USP, Gustavo Badaró. Professor, muito obrigada por participar desse nosso programa Cobertura Especial da prisão do ex-presidente Lula. Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade. Uma prisão que não aconteceu, né, professor? Quais são os próximos passos a partir de agora? Como é que a Polícia Federal, como é que a Justiça deve agir? Bem, o ex-presidente Lula tinha até as 17 horas para se entregar voluntariamente. Isso não ocorreu, o mandado de prisão foi expedido, portanto ele tem validade e ele pode ser preso a qualquer momento. Como ele está no sindicato, que tem uma proteção equivalente à da residência, até para garantir um dispositivo constitucional, não pode haver um ingresso forçado no período noturno. O código é claro, nessa situação, mesmo durante a noite, a Polícia Federal poderia ir até lá, e se ele voluntariamente quiser se entregar, ele pode se entregar. Mas se não houver um ato espontâneo do ex-presidente, o que a polícia pode fazer é apenas guardar as saídas do prédio, isolar o local e esperar o amanhecer. Aí sim, no dia de amanhã, mesmo sendo sábado, não tem problema não ser dia útil, ela poderia, se houver resistência durante a manhã de entrega, junto com duas testemunhas, inclusive forçar as entradas, arrombar a porta e entrar para efetuar essa prisão. Embora a gente não imagina que a Polícia Federal vá fazer isso, porque a chance de confronto, de conflito com essa multidão em frente ao sindicato é grande, né? Sim, sem dúvida. A polícia já anunciou, e me parece correto, que quer evitar qualquer tipo de confronto, qualquer situação nesse sentido. Isso é o que a lei permite, como uso máximo da força, mas isso deve ser adequado ao caso concreto. Mesmo hoje, acho que seria muito difícil que qualquer policial conseguisse chegar até a porta, né? Perto, quanto mais até a porta do sindicato, para sequer exibir o mandado de prisão para quem fosse o responsável por eventualmente autorizar a entrada no prédio. Professor, vou pedir licença um minutinho, a gente vai a Fortaleza com o repórter Emerson Tchalian, que tem informações sobre os bloqueios de estradas, né, com manifestantes. Tchalian, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Antes das estradas, Amanda, uma informação importante. A gente está na manifestação aqui contra a prisão do ex-presidente Lula, num bairro universitário aqui de Fortaleza. E além dos manifestantes, há também lideranças do Partido dos Trabalhadores. E eu conversei agora há pouco com o deputado José Guimarães, é um dos principais líderes do PT, ele está aqui. Ele estava com o presidente Lula em São Paulo, veio aqui para participar do ato. E uma informação, Amanda, ele me disse que o presidente Lula tem a intenção, que o ex-presidente Lula gostaria de participar da missa da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que deve acontecer amanhã, às 9h30 da manhã, no local ainda que não foi informado. Mas o deputado José Guimarães nos disse isso agora, que o presidente Lula não se entregou, permanece no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo, porque teria a vontade de participar da missa de Dona Marisa Letícia. Informação passada pelo deputado José Guimarães. Os manifestantes estão aqui nesta região universitária de Fortaleza e o protesto também acontece nas estradas. Cerca de 70 pessoas bloquearam a BR-020 em Boa Viagem, no interior do Ceará, e o trânsito ficou travado. Protestos que se espalharam por todo o Brasil. No último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, foram 37 interdições em rodovias de todo o país. A maioria na Bahia, um dos maiores estados. Na capital Salvador, movimentos sociais fecharam vias que dão acesso à estação da Lapa. Em algumas rodovias, manifestantes usaram pneus em chamas para fazer bloqueios. Na Paraíba, um dos casos mais graves. Um motorista furou o bloqueio em uma rodovia federal, foi atacado com pedras e reagiu com tiros. Uma mulher chamada Lindinalva Pereira de Lima foi atingida na perna, mas não corre risco. O autor do disparo fugiu.
Em Natal, Rio Grande do Norte, homens encapuzados foram flagrados quando faziam o bloqueio com pneus e fogo. Alguns carros voltaram na contramão. E em Pernambuco, um trecho da BR-101 foi interditado na zona da mata. A fumaça preta era vista de longe. Protestos, portanto, em todo o Brasil, em várias rodovias, principalmente federais de todo o Brasil e a maioria na Bahia. Os manifestantes continuam aqui nesta praça, no bairro do Benfica, região universitária, e prometem continuar amanhã com outra manifestação aí contra a prisão do ex-presidente Lula. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian. Muito obrigada, Tchalian. A gente tem informação aqui já confirmada pela nossa produção de que há cerca de 60 viaturas da polícia e do batalhão de choque também ali no entorno, né, do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, apesar do professor já ter esclarecido que a polícia não pode entrar, né, depois das 6 da tarde, 60 homens, perdão, não são 60 viaturas, são 60 homens, a minha produção me corrige. Apesar do professor já ter esclarecido que depois das 6 da tarde a polícia não poderia entrar forçosamente para cumprir esse mandado de prisão, né, professor? Exato. Do ponto de vista jurídico, como é que o senhor vê essa estratégia de resistência do ex-presidente Lula? Que problemas isso pode ocasionar à defesa dele? Do ponto de vista jurídico, não há propriamente um descumprimento de ordem judicial. O que o juiz Sérgio Moro tinha dado e disse até pela importância do cargo ocupado pelo ex-presidente, era uma faculdade, uma possibilidade dele se apresentar espontaneamente até às 17 horas. Isso não foi feito. Mas também o presidente está num local identificável, de ciência de todos, então não me parece que seja possível afirmar que ele está dando sinais de fuga ou que ele não pretenda... é um foragido, né? Ele é alguém que está com mandado de prisão expedido, mas não está preso. Mas acho que a expressão foragido indica mais alguém que está fugindo, procurando evitar ou impedir que se cumpra um mandado de prisão, o que não me parece que seja o caso nessa situação do ex-presidente Lula, que disse, olha, eu estou aqui, não vou me recusar à prisão, mas a polícia deverá vir me buscar, eu não vou utilizar essa faculdade que me foi dada de apresentação espontânea em Curitiba. Mas a justiça pode considerar isso como um enfrentamento, porque ele não se apresentou? Do ponto de vista jurídico, esse é um risco, né? Poderia-se imaginar que essa situação seria uma forma de menosprezo a um ato judicial, que isso seria uma afronta à autoridade do Poder Judiciário, e há situações semelhantes a essa que alguns juízes entendem que isso, no extremo, poderia até justificar uma decretação de prisão preventiva. Em outros processos, inclusive, né, em outros processos, né? Não me parece particularmente a melhor solução e nem que um fato de um processo específico, que é este processo do triplex, possa repercutir em relação a outros processos. Mas seria ingenuidade não achar que isso possa ter essa repercussão negativa. Entendi. Vamos conversar com o Mauro de novo, que está na frente lá do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Temos imagens do sindicato, olha lá, e o Mauro também está por ali. A gente vê uma viatura atrás dele. Como é que está a situação por aí agora? Mauro, quais são suas informações? Amanda, a gente conseguiu um pontinho de internet aqui um pouco mais distante, mas de fato lá atrás está o carro de som. A gente está aqui perto ainda, a cerca de um quarteirão do sindicato. Eu tenho aqui um palpite. Amanda, eu quero alertar primeiro que eu não estou ouvindo vocês aí no estúdio, mas eu tenho aqui, isso é um palpite meu, baseado no que eu vi hoje de manhã quando eu cheguei por aqui por volta de 7h30 da manhã. As ruas estavam muito tranquilas às 7h30 da manhã. Talvez seja a estratégia da Polícia Federal esperar pela madrugada, esperar pela movimentação aqui em torno do sindicato diminuir, para então vir buscar o presidente Lula. Talvez seja essa a movimentação. Estou falando isso como um palpite meu nesse momento, pelo que eu vi aqui ao longo do dia. Neste momento a movimentação é grande de pessoas. Ela ocupa toda a frente ali do Sindicato dos Metalúrgicos. Agora, de manhã estava bem fraca. A gente passava assim tranquilamente. A rua estava livre. Ou seja, de repente, durante a madrugada, pode ser o momento de a Polícia Federal conseguir chegar aqui sem haver conflito e tranquilamente conduzir o ex-presidente Lula. É palpite meu, ninguém me disse isso, é só pelo que eu observei por aqui, Amanda.
Mauro, e o oposto? Pode acontecer ainda? Você conversando com as suas fontes ou com os aliados políticos do ex-presidente Lula que estão por aí nos sindicatos metalúrgicos, dele decidir se entregar, apesar de ter expirado o prazo que o juiz Sérgio Moro estipulou? Não, Amanda, pelo que eu tenho conversado aqui, a posição é dele permanecer aqui. O discurso tem sido exatamente esse. O Lula não está foragido, ele está num lugar público, num lugar de endereço conhecido, estamos anunciando isso o tempo todo, dizem ali as lideranças políticas ligadas ao PT e outros partidos aliados, e portanto o Lula não está foragido, ele está aqui, é só vir buscar. Não me parece ser a postura nem de Lula nem do PT ir até a Polícia Federal para se entregar. A gente lembra do discurso que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez aqui há cerca de 30, 40 minutos. Ela falou, nós não vamos nos comportar como boi indo para o brete, indo passivamente para o matadouro. Agora, ele está aqui, o endereço é conhecido. Então, acho que essa é a tendência mesmo, Amanda. Mauro, muito obrigada. A qualquer momento a gente volta com você aí em São Bernardo do Campo. Professor, parece que é uma radicalização dos dois lados, né? Os dois lados dobram a aposta. Primeiro, com a decretação da prisão ontem por parte do juiz Sérgio Moro, ninguém esperava, nem os advogados do ex-presidente, nem os militantes políticos, nem o próprio Lula, nem nós da imprensa. Fomos todos pegos de surpresa. E aí agora o Lula com essa decisão de resistir e pedir para a PF buscá-lo lá. Primeiro, essa decretação da ordem de prisão foi uma coisa usual ou veio rápido demais, na sua opinião? A mim parece que veio rápido demais. Se discutia a possibilidade dos chamados embargos nos embargos, embargos de declaração nos embargos de declaração. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ontem pela manhã, em mais de uma entrevista, disse que o normal seria aguardar o prazo do término para que a interposição desse recurso pudesse ocorrer e que só depois do julgamento desses eventuais embargos de declaração, dos embargos de declaração, é que estaria esgotada a jurisdição do Tribunal Regional Federal e que, portanto, poderia ser expedido mandado de prisão. Ou seja, essa ordem contrariou até uma percepção do próprio presidente do tribunal, Carlos Thompson Flores. Exato, uma percepção dele, inclusive falando do caso concreto, dando estimativas dos prazos deste processo. Então, isso surpreendeu a todos. Nesse sentido, sim, foi rápido, foi fora do normal, não foi dentro do que era o padrão que ninguém estava esperando. Aliás, acho que não só a defesa, os militantes, o próprio ex-presidente Lula, como pelo que foi dito pela manhã, o próprio presidente do tribunal. Não houve nenhum fato extraordinário no meio do dia que pudesse levar a essa mudança. Mas tem alguma ilegalidade? Isso pode ser questionado? Aliás, foi pela defesa do Lula no STJ. Sim, veja, a ilegalidade em expedir o mandado de prisão pode ser entendida a partir do momento em que a defesa considera que não houve ainda o esgotamento completo da jurisdição do Tribunal Regional Federal, que ele deveria esperar a interposição desses embargos de declaração nos embargos de declaração e só depois do julgamento é que isso estaria acabado. Este foi, inclusive, um dos fundamentos do habeas corpus que a defesa interpôs no Superior Tribunal de Justiça e que hoje acabou tendo denegado este pedido pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Como já era esperado também. Agora, com essa decisão do Lula não se entregar até às 5 da tarde, muita gente falou, até juristas falaram ao longo do dia que isso poderia acarretar em alguma perda de benefício para o presidente, como a sala especial que foi reservada para ele em Curitiba, no Paraná, ou então o benefício por futuros habeas corpus. Como é que o senhor vê essa questão? Do ponto de vista jurídico, não há essa perda, me parece. Não há uma fuga do presidente. O que o juiz Sérgio Moro tinha dito é que se ele se entregasse espontaneamente não haveria o emprego de algemas e foi dito que haveria uma cela especial, um local especialmente preparado que ele ficaria isolado dos demais presos. Isso deve ser mantido a seu ver? Me parece que isso deve ser mantido. Em relação ao uso de algema, foi mais uma advertência, né? Não é obrigatório o uso de algema em qualquer prisão. O uso de algema só se justifica em casos extremos em que haja um risco de fuga, um risco de agressão, uma injustificada resistência da pessoa, resistência física àquela prisão. Não me parece que esse vá ser o caso, aliás, todos esperam que não haja nenhum tipo de enfrentamento. Por outro lado, por todas as condições do ex-presidente, por ser um ex-presidente da República, também não me parece aconselhável que ele possa ficar junto com os demais presos, que possa estar nesse mesmo ambiente, pelo menos nesse primeiro momento.
Então, não me parece que essa situação por si só justificaria que se invertesse essa lógica e dissesse agora você tem que ser algemado e você ficará num outro lugar que não aquele que estivesse originalmente reservado. E não quer dizer que ele terá mais dificuldade, por exemplo, para conseguir um futuro habeas corpus, ou isso pode acontecer? Essa dificuldade, se houver, vai ser muito mais psicológica do que jurídica. Não há nenhuma lesão nisso que ele fez, não há uma ilegalidade nisso que ele fez, no sentido de uma fuga, como se, por exemplo, ele estivesse fugido. Isso poderia até autorizar a decretação de outras prisões preventivas. Efetivamente, ele não fugiu. Portanto, não me parece que juridicamente isso cause esse problema. Agora, se psicologicamente um ou outro juiz no futuro vai interpretar isso como uma afronta, aí é algo que é difícil controlar. Até o direito está ficando um pouco previsível, né, professor, nesses últimos tempos. Olha, nós vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa entrevista. Nós vamos a Belo Horizonte com a repórter Patrícia Contato, que fala ao vivo da porta do Tribunal Regional Eleitoral. Mais cedo a gente sabe, né, Patrícia, que a ex-presidente Dilma mudou o domicílio eleitoral dela aí para Minas Gerais, né, para Belo Horizonte, e pretende concorrer nas eleições deste ano. Pois é, Amanda, é isso mesmo. Boa noite. A Dilma chegou aqui em Belo Horizonte no final da manhã. Ela se reuniu e almoçou com o governador de Minas, Fernando Pimentel, que também é do PT. Por volta das 3 da tarde, ela veio aqui à sede do TRE para transferir o seu título de eleitor. Dilma está se mudando de Porto Alegre para Belo Horizonte, segundo ela, por causa do estado de saúde de sua mãe. Na saída da Dilma, a gente conseguiu com exclusividade uma entrevista que ela falou rapidinho com a gente. Acompanhe. O Lula está bastante bem, é um resistente, apesar de estar, como qualquer brasileiro, estaria indignado com a injustiça que estão cometendo contra ele. Bom, pois é, e desde que foi noticiado aí que a Dilma Rousseff estava vindo aqui para o TRE de Belo Horizonte, dezenas de manifestantes e apoiadores dos Partidos dos Trabalhadores vieram para cá. Muitos estavam com faixas e cartazes defendendo a liberdade do ex-presidente Lula. A Polícia Militar reforçou a segurança em todo o quarteirão e houve aí algumas discussões com os motoristas que passavam na hora aqui e xingavam os apoiadores do PT. Mas nenhum incidente mais grave aí foi registrado. A ex-presidente não confirmou a candidatura ao Senado por Minas Gerais, mas disse que deve participar das eleições de outubro. E Dilma disse também que o Brasil precisa de uma transformação. Acompanhe a entrevista. Eu venho muito aqui, então eu achei que seria bom eu estar com o meu título eleitoral aqui, porque uma coisa vocês podem ter certeza, campanha eu vou fazer, candidata ao Senado ou não, eu vou fazer campanha. Porque eu acho que o Brasil precisa de uma transformação. Acho que o Brasil precisa de se reencontrar consigo mesmo. Acho que o Brasil precisa de um processo de pacificação que só é possível se nós tivermos eleições diretas. Eu participarei da campanha de 2018 em qualquer condição. Então, inclusive ou não. Isso é possível, lógico que eu creio que é com Lula. Espero que o Lula seja candidato em 2018. Além de esperar, eu vou lutar para que ele seja. Bom, muito obrigada pelas informações, a Patrícia Contato. A gente viu a ex-presidente Dilma Rousseff ao lado do governador Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, e dizendo que vai concorrer às eleições deste ano, provavelmente ao Senado. Professor, voltando ao caso do Lula, né, até a Dilma não pôde estar com ele hoje nesse momento importante, a gente tem uma situação muito sensível, né, porque se o Lula não se entregar, a Polícia Federal, talvez, pelo menos enquanto houver essa multidão cercando o sindicato, também pode não querer forçar uma entrada pelo risco de conflito, de confronto. Como é que fica? Pode ficar essa situação de impasse? Isso pode durar horas, dias? Essa situação de impasse pode efetivamente ocorrer. É importante lembrar que não seria o primeiro caso. Existem entre nós milhares, centenas de milhares de mandados de prisão que não são cumpridos em um dia, em uma semana, em um mês, às vezes levam anos para serem cumpridos. Mas não com toda essa repercussão, não com esse toda cerco, essa essa resistência. Mas eu acho que até pelas peculiaridades do caso, é de se buscar uma situação em que não haja um risco para um lado, não haja risco para o outro, e principalmente com essa grande aglomeração de pessoas simpatizantes do ex-presidente Lula
na porta da sede do sindicato, imaginar que uma viatura possa forçar a entrada, que policiais possam caminhar tranquilamente pelo meio dessas pessoas, sem que haja um acerto, sem que haja uma negociação prévia, pode ser muito arriscado para ambos os lados. Acho que o que ninguém quer não acrescentaria nem melhoraria em nada a situação nesse momento, seria ter ainda mais um conflito com pessoas feridas, com mais problemas. Então, me parece que, nesse caso, embora possa até haver essa possibilidade jurídica, a prudência indica que, do ponto de vista de fato, é melhor tentar uma solução consensual para que possa evitar qualquer tipo de confronto. Até porque a gente tem informações que os dois lados estão em constante comunicação. Lógico, os advogados do ex-presidente Lula, que não são irresponsáveis, sabem como funciona, e a cúpula da PF aqui em São Paulo e em Curitiba estão em constante comunicação justamente para negociar a melhor maneira de fazer isso, ou do presidente Lula se entregar, ou da PF ir até lá, a gente não sabe ao certo. Agora, professor, tem mais alguma coisa que o juiz Sérgio Moro, já que não foi cumprida a ordem de prisão que ele estabeleceu até às 5 horas da tarde, ele tem que expedir um novo mandado de prisão? Como é que funciona isso do ponto de vista legal? Não é necessário que eles peçam um novo mandado de prisão, aquele mandado de prisão está valendo. O que acontece é que o mandado de prisão por ele expedido, ele é comunicado normalmente para a Polícia Federal na área de competência do juiz Sérgio Moro. Estando o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, o que ele tem que fazer, isso pode ser feito agilmente, por comunicação eletrônica, é mandar uma carta precatória com este mandado de prisão para um juiz federal aqui de São Paulo ou de São Bernardo do Campo, onde esteja o ex-presidente, para que este juiz determine o cumprimento desse mandado de prisão. A determinação do juiz Sérgio Moro vale, por ele ser competente, na área de Curitiba, mas não vale em outro estado. Vale o mesmo mandado de prisão, mas eu necessito da ordem de um juiz daqui de São Paulo ou um juiz federal de São Bernardo do Campo para que isso possa ser cumprido. Tá certo, professor. Vamos agora ao Recife, né? A gente também... Opa, então aqui, olha, eu já estou até confundindo as câmeras, é tanta coisa. Em Recife também ocorrem manifestações em apoio ao ex-presidente Lula. Quem tem as informações é a repórter Caroline Fernandes. Centenas de manifestantes ocupam a Praça do Derby, aqui na área central do Recife, em um ato contra a prisão do ex-presidente Lula, decretada ainda na noite de ontem pelo juiz federal Sérgio Moro. O ato foi programado pelo Diretório Estadual do PT e também pela Frente Popular Brasil Sem Medo. Reúne vários integrantes de movimentos sociais, integrantes de sindicatos ligados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e também simpatizantes do ex-presidente Lula. Por enquanto, a manifestação ocorre com tranquilidade, sem registro de tumulto. De acordo com a CUT, hoje houve mais de 20 pontos de bloqueio nas rodovias BR-101, 428 e 232 em todo o estado de Pernambuco. Muito obrigada, Carol. E agora vamos a Brasília com o repórter Eric Klein, que acompanha a movimentação por lá, né, Eric? Boa noite. Oi, Amanda, boa noite novamente para você. Aqui em Brasília também ocorrem algumas manifestações contra e a favor do ex-presidente Lula. Na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, a gente chama na Asa Sul, aqui no começo da Asa Sul, foi inflado aquele boneco, o Pichuleco, né, que é o ex-presidente Lula, com a roupa de presidiário, como a gente pode ver nas imagens. Então, na frente da Superintendência da PF, inflaram o Pichuleco. E aqui na sede da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, que fica no centro de Brasília, cerca de 300 manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula fazem uma manifestação. Até onde a Polícia Militar nos informou, a manifestação também é pacífica. Aqui no Supremo Tribunal Federal, um grupo pequeno, um grupo menor de cerca de 20 manifestantes faz um protesto, faz uma manifestação contra o ex-presidente Lula. Eles trouxeram buzinas, faixas, também bandeiras do Brasil e estão aqui com uma bateria, mas não atrapalham o trânsito. Aqui na Praça dos Três Poderes também a situação é bem tranquila. Na Justiça, aqui nós estamos no Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-presidente Lula continua trabalhando, mas por aqui os serviços já encerraram, os trabalhos encerraram por hoje, tudo apagado, e se houver alguma decisão de algum recurso, provavelmente só amanhã, no sábado, que há um plantão, ou então na segunda-feira na Justiça. Acho que hoje o ex-presidente Lula não consegue mais nada, nem aqui no STF e nem no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. A gente continua acompanhando toda a movimentação e qualquer repercussão, qualquer desdobramento desse caso, a gente volta com mais informações, viu, Amanda?
Obrigada, Eric. Voltando aqui com o professor de Direito Penal da USP, Gustavo Badaró. Professor, então, pela nossa conversa até agora, essa decisão do Lula de resistir ou de não se entregar no prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro, de 5 horas da tarde, não deve ter maiores consequências para a defesa dele ou então para a situação dele depois de preso? Do ponto de vista jurídico, essa decisão dele não implica uma violação de ordem judicial. Ele está num local conhecido, não há uma obrigação das pessoas espontaneamente se entregarem, tanto que o próprio juiz Sérgio Moro disse que era uma faculdade concedida a ele, uma deferência pelo cargo que ele ocupou. Certamente as pessoas não podem fugir, mas esse não é o caso. E, portanto, não me parece que haja uma consequência negativa direta dessa posição dele. Aliás, acho que a recusa e tudo isso está sendo analisado talvez muito mais hoje por um enfoque político, de repercussões políticas, do que jurídicas. Certamente, né? Um cálculo político e também de estender ao máximo essa situação, a aglomeração em São Bernardo, até porque, por outro lado, não deu tempo para a militância se preparar como gostaria, porque eles estavam esperando pelo menos mais uma semana, 10 dias, pelas informações que a gente tem, para que o ex-presidente Lula fosse preso. Isso não aconteceu, veio essa ordem de prisão de forma inesperada, inusitada ontem mesmo pelo juiz Sérgio Moro. Professor, o Eric estava falando lá da frente do STF e a gente sabe que o habeas corpus do Lula foi denegado, né, para usar um jargão de vocês aí do meio jurídico, mas ainda restam 2 ações declaratórias de constitucionalidade, as chamadas ADCs, que podem revisitar o mérito da prisão após segunda instância. Na sua opinião, na sua avaliação, isso ainda deve ser votado em breve pelo Supremo Tribunal Federal ou pode ficar para muito mais tarde? Bom, eu acho que é um tema fundamental, um tema em que mostra uma situação dividida do Supremo Tribunal Federal, embora a questão central não fosse essa no julgamento do habeas corpus, mas essa era, no fundo, a tese jurídica a ser analisada, e havendo essas 2 ações declaratórias de constitucionalidade, me parece que é necessário que a matéria seja definida o mais rapidamente possível, não só para o caso do ex-presidente Lula, para como de diversos outros réus que se encontram na mesma situação. Mas por se tratar de ações declaratórias de constitucionalidade que são julgadas pelo plenário, isso depende que a presidente do Supremo Tribunal Federal coloque em pauta estas ações para julgamento. Elas já estão liberadas pelo ministro Marco Aurélio, mas ela já disse que não vê motivo para colocar essas ações em pauta diante da mudança recente da jurisprudência. E a gente tem até indicações de outros ministros, né, pelas informações de bastidores. Por exemplo, em setembro, o Dias Toffoli assume a presidência do STF, mas ele também já poderia ter dado indicações de que talvez não fosse pautar isso neste momento, né, porque poderia ser visto como um casuísmo para beneficiar o ex-presidente Lula e porque isso já foi discutido de alguma forma no habeas corpus, né? O que me pareceu foi que se perdeu uma oportunidade no julgamento do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, nas 2 outras mudanças recentes de posição sobre o mesmo tema, sobre até o momento no qual vigorava a presunção de inocência, fez essa mudança em julgamento de outros habeas corpus. Em 2009, quando o Supremo disse que vigoraria até o trânsito em julgado, foi no julgamento de um habeas corpus, e mais recente, em 2016, quando o Supremo adotou uma posição mais restritiva, também foi no habeas corpus. O Supremo estava reunido em plenário. Ao meu ver, poderia perfeitamente ter definido não só a questão do habeas corpus em si, como ter adotado uma posição de fundo do plenário. Fosse para manter a posição atual, fosse para alterá-la em relação ao que se decidiu em 2016. Era o plenário, reunido com todos os ministros, era um momento em que cada ministro, ao meu ver, não só poderia, como deveria ter dado a sua própria posição sobre o tema. Isso evitaria a necessidade de se aguardar futuramente o julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade. Estou sentindo uma crítica velada ao voto da ministra Rosa Weber, né? Porque aí ficou uma coisa um pouco incoerente, apesar da convicção pessoal dela ser sobre a prisão apenas após o trânsito em julgado das 4 instâncias, ela votou com a colegialidade, né? Como ela disse. Eu diria não uma crítica velada, eu faço as 2 coisas, um elogio e uma crítica. Há um elogio à posição que a ministra Rosa Weber toma nas turmas, quando ela diz, embora esta não seja a minha posição, eu respeito a posição do plenário do Supremo e aplico aqui a posição da maioria, ainda que não seja a minha, quando ela está na turma. Mas quando se está julgando no plenário, o plenário está reunido,
são os 11 ministros do Supremo. Ao meu ver, pouco importa se nesse momento é um habeas corpus, é uma ação declaratória de inconstitucionalidade, é uma ação declaratória de constitucionalidade, é o plenário do Supremo que deve dar a última palavra sobre aquele tema. Então, para mim, ela deveria ter decidido de acordo com a opinião dela naquele momento. Professor, vou interromper um pouquinho mais, nós vamos voltar ali para São Bernardo do Campo, temos imagens ao vivo lá na frente do sindicato, é isso? Olha, tá lá. Vamos ouvir um pouquinho. Nós não suportamos mais nem o Estado brasileiro, a União, os municípios e os estados, um país que não cobra mais impostos ricos e apenas da classe trabalhadora ou dos empresários produtivos. Portanto, companheiros e companheiras, quero aqui dizer, emocionado, que é um ato extremamente importante, porque não está aqui em jogo apenas a defesa no caminhão de som em São Bernardo do Campo. Professor, eu ouvi já de diferentes políticos que o ex-presidente Lula poderia ser beneficiado eventualmente com uma prisão domiciliar, depois de um novo habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal. O senhor vê essa possibilidade? O ordenamento jurídico prevê a prisão domiciliar em 2 casos. Uma como forma de cumprimento da prisão preventiva, não é a situação em que se encontra o ex-presidente Lula. Se ele vier a ser preso, ele estará preso para cumprir pena, ainda que de forma antecipada. E a lei de execução penal também prevê a possibilidade de prisão domiciliar, da pena ser cumprida domiciliarmente, em determinadas circunstâncias. Em princípio, nenhuma dessas circunstâncias da lei de execução penal se aplicam ao ex-presidente Lula, embora a jurisprudência tenha flexibilizado essas hipóteses legais e, às vezes, nós já acompanhamos em casos recentes em que o presídio não apresenta condições mínimas adequadas por problemas de saúde, por idade avançada da pessoa que está cumprindo pena, acabe se concedendo a prisão domiciliar. Então, é sempre uma possibilidade e que não é uma possibilidade para o ex-presidente Lula ou pela condição de ex-presidente. É algo que existe na lei e que pode ser aplicado para qualquer pessoa que se encontre nas hipóteses legais ou com essa maior ampliação para quem esteja num estado de saúde debilitado, numa condição física incompatível com o estado tão severo que é ficar encarcerado num presídio brasileiro atualmente. Parece que não é o caso dele, né? Pelo menos por enquanto. Bom, a princípio não há notícia de nenhuma questão de um estado de saúde tão agravado ou de uma doença que impeça o cumprimento da pena nesse lugar. Professor, o senhor é a favor da prisão após segunda instância? Não, eu não sou a favor, mas acho que menos importante do que eu ser a favor ou não, acho que a Constituição tem um termo muito claro. Todos sabem o que é trânsito em julgado. É um conceito jurídico muito definido no sentido de que o trânsito em julgado ocorre quando não cabe mais nenhum recurso. O argumento que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para afirmar, mas os recursos especiais extraordinários, quando vão para Brasília, não se discute mais prova, por isso eu posso encurtar a presunção de inocência, ele era um argumento conhecido do legislador constituinte. Quando o Constituinte resolveu dizer que a presunção vai até o trânsito em julgado, ele sabia que os recursos especiais extraordinários que ele próprio estava criando ou mantendo não admitia análise de prova. Então, acho que essa foi uma opção do Constituinte. Ele quis reforçar a presunção de inocência entre nós e dizer que ela vale até o trânsito em julgado. Em outros países, há presunção de inocência, que vigora em períodos mais curtos. Mas a nossa, e o nosso problema não é como é na França, nos Estados Unidos ou em outro país, é qual foi a escolha da nossa Constituição. E nesse caso, eu pareço estar com a minoria do Supremo Tribunal Federal por entender que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado, até quando não caiba mais nenhum recurso. Acho que o senhor está com a nova maioria, embora isso não tenha sido colocado, com a maioria que foi né? votada como minoria, talvez essa seja a melhor colocação. Agora, professor, mas e quanto ao problema prático, né, dessas decisões se tornarem muito lentas, do excesso de recurso, de diversos crimes e casos que acabam prescrevendo? Aliás, vários ministros que votaram a favor da prisão após segunda instância citaram exemplos muito concretos, né, de injustiça. E é o que a Raquel Dodge fala, né, justiça que tarda é uma justiça que falha, é uma frase de efeito forte. Não há a menor dúvida que justiça que tarda é justiça que falha. É importante ver o que está falhando. Toda a discussão que se colocou no Supremo é: os réus devem aguardar o recurso especial extraordinário soltos ou presos. E o argumento é que os recursos especiais extraordinários demoram muito para serem julgados. Quem julga esses recursos são os tribunais. O réu também tem o direito a um processo que se desenvolva em prazo razoável. E, portanto, é como se os tribunais estivessem dizendo: já que eu, tribunal, não consigo julgar o seu recurso em prazo razoável,
Era curioso quando o Supremo falava: o sistema de justiça é muito falho, o sistema de justiça não funciona, como se ele não pertencesse a esse sistema. Então, sim, o sistema está falhando, mas os tribunais também estão falhando. É verdade, por uma demanda excessiva de recursos, em julgá-los num prazo razoável. Agora, não me parece que essa mudança de posição, por um lado ou por outro, influa em nada na prescrição. O Supremo não está com essa postura dele mudando os prazos prescricionais nem os momentos em que eu interrompo a prescrição. Ele só está decidindo se as pessoas aguardarão esses recursos presas ou soltas. Os casos de impunidade que foram colocados, e existem impunidade por força de prescrição, decorrem não só desse último período, mas de demoras que vêm desde o período da investigação, do processo em primeiro grau, da tramitação do processo em segundo grau. Então, isto é uma realidade, mas me parece que estão botando a culpa por essa demora e por essa prescrição no local errado. Professor, nós vamos voltar aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. O repórter Mauro Talhaferri está por lá e tem mais informações. Oi, Mauro. Oi, Amanda. A gente volta a falar daqui. A gente continua a cerca de um quarteirão de distância ali de onde está posicionado o carro de som. Os discursos continuam. Agora há pouco estourou uma briga aqui por perto, mas pelo que a gente pôde apurar, não teve nada a ver com política, não. Foi um desentendimento entre alguns militantes. O policiamento foi reforçado por aqui. Parte do policiamento, inclusive, já deixou o local. Foi apenas um momento de tensão provocado por essa briga, mas aparentemente nada mais grave. O que a gente pode reportar, que ajuda bastante a esquentar os ânimos, é que o consumo de álcool por aqui está grande. Muito vendedor, muita cerveja chegando, outras bebidas, vendedores ambulantes aí circulando livremente com outras bebidas. Então isso também colabora para que os ânimos às vezes saiam um pouco do controle. Mas enfim, do que a gente presenciou foi só uma briga rápida, um desentendimento rápido, e a polícia conseguiu também intervir a tempo e tudo se acalmou. Enquanto isso, os discursos continuam e o ex-presidente Lula continua na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Nada se alterou naquele panorama de esperar que a Polícia Federal venha buscá-lo aqui na sede dos Sindicatos Metalúrgicos. Amanda. Muito obrigada, Mauro. Então essas negociações continuam, a gente vai ver se a Polícia Federal vai ou então se o Lula decide se entregar, que talvez seja o mais adequado para esse momento, mas a gente sabe que há uma comunicação entre a defesa do ex-presidente e a cúpula da Polícia Federal. Professor, gostaria de agradecê-lo imensamente pela sua presença e sua participação conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigada, professor. Enquanto isso, vamos voltar a Curitiba. A nossa dupla de repórteres está lá, a Théo Taveira e a Débora também, e eles falam diretamente de Curitiba. O pessoal está frustrado e eu estou vendo que a movimentação atrás de vocês já diminuiu bastante, né, gente? Amanda, frustrado, mas barulhento, viu? Barulhento, bastante. O pessoal está aqui cantando o hino nacional, a gente imagina que tenha cerca de 150 pessoas. Pessoas essas que continuam aqui, tem carro de som. A gente chegou cedinho, né, Débora? Chegamos por volta de 8h30 da manhã. Ao longo do dia, a movimentação foi ganhando corpo. Ao final da tarde, esses manifestantes favoráveis ao juiz Sérgio Moro, à Operação Lava Jato, pedem a prisão do ex-presidente Lula, foram se aglomerando por aqui. E neste momento continuam sem saber se o ex-presidente chega. Mas a mobilização continua, o número não é muito grande, mas eles estão animados ainda. Até porque o clima ainda é de muita expectativa. Desde o momento que a gente chegou aqui de manhã, o clima já era de expectativa e continuará de expectativa, inclusive, da nossa parte, né, Théo? Porque a gente chega numa situação como essa, sem saber exatamente o que vai acontecer, se vai ter confronto de manifestantes ou não, como a gente falou mais cedo. Existia a previsão, sim, de militantes do PT estarem aqui na frente da Polícia Federal. Existia um evento que marcava a presença deles aqui a 1h da tarde, mas esses militantes não apareceram, assim como também não realizaram a vigília como imaginava e como já haviam programado na frente do diretório do partido durante essa madrugada. O que acabou fazendo com que toda essa manifestação aqui na frente, né, Théo, acontecesse de maneira muito organizada, de maneira muito ordeira, tranquilamente, sem nenhum confronto, sem que não fosse necessário também barricadas ou polícia cercando a rua. Ruas bloqueadas, né? Exatamente isso. Tudo está fluindo de maneira muito tranquila. Apesar de algumas pessoas às vezes ficarem um pouco mais caladas, a movimentação cair, como a gente pode ver aqui atrás, mas a expectativa continua. Os manifestantes continuam aqui, né, Théo? Pois é, e olha,
O clima até agora é engraçado isso, porque o clima até agora é de incerteza. De vez em quando alguém vai no carro de som, fala que o ex-presidente Lula está entrando no avião em Congonhas, aí de vez em quando o som por aqui fica um pouquinho mais baixo, e aí alguns ingredientes vão sendo colocados para deixar essa incerteza ainda maior. Por exemplo, a Débora chamou a atenção, o plantão da Polícia Federal aqui de Curitiba fica no térreo do prédio, vou mostrar um pouquinho. E lá em cima, no segundo andar, tem luzes acesas. Aí as pessoas se perguntam, por que tem luz acesa se o plantão fica na parte de baixo e se o expediente já se encerrou? Segundo informação, quem faz a cobertura política aqui em Curitiba sabe que normalmente os jornalistas são autorizados a ficar lá dentro, Débora, dentro das dependências da Polícia Federal e também no gramado que fica à frente, os jornalistas são autorizados a ficar lá até por volta de 7 horas da noite. Hoje, por algum motivo que não se sabe muito bem, todos os jornalistas foram retirados às 5 horas da tarde. Não sabemos se foi por uma questão de segurança, se estava sendo feita uma varredura. Então, a verdade é que esses pequenos elementos deixam ainda a situação de incerteza pairando no ar por aqui. E acabam fazendo com que a gente acredite que realmente o ex-presidente Lula pode chegar a qualquer momento aqui na unidade da Polícia Federal em Curitiba. Mas o fato é que ele continua ainda no Sindicato dos Metalúrgicos. O prazo dado pelo juiz Sérgio Moro era para que o ex-presidente Lula se entregasse voluntariamente às 5 horas da tarde. Esse prazo voluntário não foi cumprido, mas mesmo assim ainda é aguardada a prisão do ex-presidente Lula hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, e é por isso que ninguém arreda o pé daqui, e é por isso também que foi pensado em um sistema de segurança para manter a ordem, né, Theo? Exatamente, foi feita uma reunião hoje envolvendo os principais órgãos de segurança aqui do estado do Paraná, então a diretoria da Polícia Federal, a diretoria da Polícia Rodoviária Federal e também as direções das polícias militar e civil. A ideia dessa reunião, que aconteceu à tarde, foi criar um grande esquema de segurança que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, porque não foi divulgado aos jornalistas. O que nós sabemos é que por volta de 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, vários carros da Polícia de Choque, também da Rotan, que são unidades de combate da Polícia Militar, chegaram aqui à Superintendência da Polícia Federal, enfim, para proteger o prédio. Proteger de que exatamente nós não sabemos ou não estamos vendo por aqui, porque os militantes do Partido dos Trabalhadores, os apoiadores do Lula, não apareceram. A situação por enquanto é tranquila, a gente não sabe até quando os manifestantes ficam aqui e fica a expectativa, inclusive, de quando o Lula se apresenta, se vai vir de fato aqui ao prédio da Polícia Federal em Curitiba e se haverá aqui nas redondezas manifestantes partidários ao ex-presidente. Agora há pouco chegou a informação para a gente de que terá uma vigília dos militantes do Partido dos Trabalhadores às 7 horas da manhã desse sábado na frente do Partido dos Trabalhadores aqui em Curitiba. Essa é a última informação que a gente recebeu. Essa cobertura especial fica por aqui, né, Theo? A gente se despede nesse momento. A cobertura especial fica por aqui, mas a cobertura desse dia histórico para o Brasil, em que o presidente Lula deveria se apresentar para ser preso, continua a partir de agora no Rede TV News. A gente volta daqui a pouquinho.